Então, vamos começar com Luiz Fernandes falando sobre a grande crise e as transformações geopolíticas internacionais. Bom, tá ótimo. Tá bom. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite para participar aqui da mesa. O tema é um tema evidentemente atual e crucial para a nossa atuação política. A minha intervenção vai ser prejudicada por não ter assistido à apresentação ontem do Beluso, embora eu conheça a linha de raciocínio do Beluso, e também não ter participado aqui na parte da manhã. Então, infelizmente, talvez eu não possa dialogar com as reflexões desenvolvidas mais diretamente, mas são reflexões que compõem um debate mais amplo, né? E no qual está inserido a própria realização do Congresso do nosso partido. Quer dizer, o tema que me foi pedido para apresentar aqui nessa mesa é a grande crise e as transformações geopolíticas internacionais. Eu acho que esse tema está bem formulado, porque, na minha opinião, e essa avaliação que eu faço da crise em curso, é que, para além de uma crise cíclica, de sobreprodução e sobreacumulação expressa na dimensão financeira e prolongada, porque ela se estende desde o segundo semestre de 2007 até hoje, para além dessa dimensão, que imagino deva ter sido discutido nas duas mesas anteriores, ela é uma crise também que rompe nos mecanismos e nas instituições de reconfiguração da hegemonia dos Estados Unidos no sistema internacional. E, portanto, é uma crise que tem enormes impactos sobre a evolução geopolítica no sistema internacional. E é isso que eu acho que, pelo menos eu entendi o convite que me foi feito para abordar essa dimensão, é trazer essa questão para debate. E eu queria iniciar, portanto, talvez numa análise num plano mais estrutural, para depois entrar na dimensão mais propriamente geopolítica atual. Na dimensão mais estrutural, acho que a constatação que perpassa toda essa avaliação é de que nós vivemos uma transição estrutural na ordem mundial. Acho que esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Quer dizer, o mundo está em transição e essa transição ela é uma transição estrutural no sistema internacional. Essa transição estrutural está em curso e ela pode ser interpretada de diferentes maneiras. A minha proposição básica é que a melhor chave para entender essa transição é a teoria clássica do imperialismo do Lenin e um conceito dentro da teoria clássica do imperialismo do Lenin, que é a teoria do desenvolvimento desigual. A teoria do desenvolvimento desigual, e isso, inclusive, quer dizer, na nossa chave aqui, nós estamos no seminário do Partido Comunista, claro que nós estamos fazendo referência às nossas fontes de inspiração teórica. Mas essa matemática de desenvolvimento desigual também é incorporada nos debates acadêmicos na área de relações internacionais, em particular na área de economia política das relações internacionais, por um conjunto de autores de economia política internacional, que também introduzem o conceito de desenvolvimento desigual, não exatamente com o mesmo conteúdo, mas de forma semelhante à abordagem que foi desenvolvida a partir das reflexões de Lenin sobre o imperialismo. Esse é um debate importante, teórico e político, porque nos anos 60 e 70, no período de auge da chamada teoria da dependência latino-americana, o tema do desenvolvimento desigual ele foi interpretado basicamente numa chave que era a chave da crescente polarização entre o centro e a periferia no desenvolvimento do capitalismo e no desenvolvimento do sistema internacional estruturado a partir da gênese do capitalismo. Então, tem vários autores clássicos desse debate. O Gunther Frank talvez seja o mais conhecido, um dos mais conhecidos. A tese era a tese do desenvolvimento e subdesenvolvimento, ou seja, na medida que o capitalismo se desenvolvia, cada vez mais se polarizariam posições estruturais na economia internacional, contrapondo centro e periferia,
numa desigualdade crescente, portanto, desenvolvimento desigual era crescente polarização entre centro e periferia. O conceito desenvolvido por Lenin é oposto a essa compreensão. O conceito desenvolvido por Lenin, ele remonta, sobretudo, à tendência à decomposição do centro e à tendência de formação de novos polos emergentes, quer dentro do próprio centro da economia mundial, quer em setores da periferia do sistema internacional. O mecanismo básico que promove essa decomposição é uma das características que o Lenin identificava como características da fase atual do capitalismo, o imperialismo, né? Quer dizer, a formação do capital financeiro, composição do capital financeiro e o papel novo adquirido pela exportação de capital. Com isso, a acumulação nos países centrais adquiriria cada vez mais uma dimensão rentista, ou seja, acumulando renda a partir de atividades produtivas realizadas fora da sua origem, quer no centro, em outras áreas do centro, quer na periferia, e com isso a tendência era a perda de dinamismo no centro, no coração, dinamismo produtivo, no centro do sistema capitalista e tendência a formar novos polos emergentes, justamente que eram as áreas de maior dinamismo econômico e produtivo. Nessa análise clássica, o que isso gera é uma tensão entre a geoeconomia e a geopolítica. Ou seja, geoeconomia nova localização de maior dinamismo econômico e produtivo, localizado fora do centro, convivendo com uma estrutura de dominação no sistema internacional que ainda reflete um momento anterior. Então, tensões entre a geoeconomia e a geopolítica, gerando instabilidade e tendência a rupturas. A própria explicação da Primeira Guerra Mundial por Lenin, essa é a base da interpretação. Quer dizer, a ascensão da Alemanha, a tentativa da Alemanha a conquistar esferas de influência ou dominação territorial em áreas de forte domínio do imperialismo britânico, que era hegemônico na formação, a partir da Revolução Industrial, no desenvolvimento do capitalismo do século XIX até então. Então, tensão entre geoeconomia e geopolítica. Por que essa referência é importante? Eu acho que ela é importante porque nós estamos hoje, mais uma vez, diante de um quadro que é de tensão entre geoeconomia e geopolítica. Nós vivemos um mundo em que há uma decomposição do dinamismo econômico dos países centrais, agravado pela crise atual, e essa crise atual irrompe, depois eu vou explanar isso um pouco mais, ou desenvolver isso um pouco mais, justamente em mecanismos de reconfiguração da hegemonia americana desenvolvidos, ou implantados pelos Estados Unidos para lidar com uma primeira crise de hegemonia americana nos anos 70. E estamos diante de um quadro de decomposição do centro, erosão da hegemonia dos Estados Unidos e surgimento de novos polos emergentes, em geral, vindo da periferia do sistema capitalista ou a partir de membros do antigo campo socialista, que é a Rússia, já convertida ao capitalismo, que é a China como Estado socialista integrado à economia capitalista mundial. Então, e o ponto teórico básico, que tem implicações políticas muito importantes, é que, enquanto na primeira metade do século passado, uma transição estrutural na ordem mundial levou a rupturas na ordem mundial, materializadas nas duas guerras mundiais, que geraram, por um lado, uma reconfiguração de hegemonia no mundo capitalista e a cisão da economia capitalista mundial única com a formação do campo socialista, é uma das características daquela ruptura. Quer dizer, ela foi uma dupla ruptura,
Ela foi uma ruptura tanto do ponto de vista do mundo capitalista, uma reconfiguração de hegemonia, com deslocamento dos antigos impérios coloniais pela hegemonia estadunidense, por um lado, e, por outro, formação do campo socialista a partir do papel determinante desempenhado pela União Soviética na derrota do nazifascismo. No contexto atual, nós estamos vivendo uma transição estrutural na ordem mundial, mas sem ruptura na ordem mundial. Acho que essa que é a característica que nós estamos vivendo, que gera um quadro de prolongada instabilidade e turbulência no cenário internacional. Quer dizer, então, esse é o quadro que nós estamos vivendo hoje. Transição sem ruptura na ordem e tensões associadas a esse quadro. O ponto básico, já que nós estamos trazendo essa discussão para a discussão dos impactos geopolíticos da crise, eu acho que o primeiro ponto que eu queria destacar e desenvolver agora é a proposição que eu fiz antes, que essa crise irrompe justamente nos mecanismos de reconfiguração da hegemonia americana na economia capitalista mundial e no sistema internacional, constituídos nos anos 70 e na passagem dos anos 70 para os anos 80. O meu problema aqui é o tempo, então tem que ter cuidado para não expandir muito em relação ao tempo. Mas, concretamente, qual era a situação vivida pelos Estados Unidos e qual era a característica da crise de hegemonia vivida pelos Estados Unidos nos anos 70? Ela tinha uma dupla face. Por um lado, os anos 70 marcam um período, talvez, máximo de influência do campo socialista no mundo, no contexto da polaridade sistêmica da Guerra Fria. É um período onde o apoio dado pelo campo socialista a movimentos de libertação nacional, fico até emocionado aqui com a presença dos camaradas de Cuba, porque os camaradas de Cuba tiveram um papel decisivo nisso, no apoio aos movimentos de libertação nacional nos anos 70, em todo o mundo, mas em particular nos processos de descolonização da África portuguesa, no apoio ao MPLA em Angola, no apoio a Frelimo em Moçambique. Ou seja, um período em que um conjunto de movimentos de libertação nacional, ao conquistarem sua independência com forte apoio do campo socialista, adotaram regimes de orientação socialista e de aproximação com o campo socialista então existente. É um período também em que a União Soviética atingira paridade nuclear com os Estados Unidos, portanto, equilibrando, do ponto de vista material, no conflito geopolítico mundial, o predomínio nuclear dos Estados Unidos, um período muito importante, um período em que os Estados Unidos perdeu posições muito importantes de influência no Oriente Médio, expressão máxima disso a derrubada do regime do Shah Reza Pahlavi no Irã, com a Revolução Iraniana, período do triunfo da Revolução Sandinista, período da derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, permitindo a reunificação do Vietnã sob liderança do Partido Comunista do Vietnã, com um Estado de orientação socialista, e, combinado com isso, um período em que novas potências capitalistas em ascensão, vou tirar a palavra novas, né? Velhas potências capitalistas no pós-guerra, justamente as potências capitalistas derrotadas na Segunda Guerra Mundial, recuperaram o dinamismo econômico e tinham índices de crescimento econômico significativamente superiores aos dos Estados Unidos, em particular Japão e Alemanha. Então, era um período de crise muito importante da hegemonia americana, a qual os Estados Unidos respondeu com um movimento de reconfiguração dos seus instrumentos de hegemonia no mundo. Na prática, desmontando o desenho dos acordos de Bretton Woods, que conferiam aos Estados Unidos um papel estabilizador na economia capitalista internacional, a partir da conversibilidade dólar-ouro
da sua moeda, portanto, que garantia estabilidade monetária e financeira na economia capitalista mundial. Isso é rompido unilateralmente pelos Estados Unidos, em primeiro lugar com uma desvalorização que rompia os acordos, em seguida com o fim da paridade dólar-ouro, ainda no governo Nixon, e, na sequência, o conjunto de medidas de desregulação da economia, de privatização de áreas de capitalismo de Estado, de intervenção do Estado na economia, que se configurou depois no conceito de agenda neoliberal, ofensiva neoliberal. O ponto é que essa ofensiva neoliberal era uma reconfiguração de hegemonia que procurava explorar as posições de poder estrutural que os Estados Unidos detinham na economia capitalista mundial, em particular o papel que a sua moeda desempenhava como moeda de referência para as operações dos mercados internacionais monetários e financeiros. E, com isso, a desregulação era uma tentativa de imposição da política monetária americana sobre o restante do mundo, liberta dos compromissos que amarravam essa política a partir dos acordos monetários de Bretton Woods. E, na sequência, portanto, introduziu um grau de turbulência na operação desses mercados financeiros e monetários internacionais, a qual se associou um movimento de liberalização financeira e de surgimento de um conjunto de novos atores no sistema financeiro internacional, explorando justamente as possibilidades de acumulação em áreas de instabilidade da operação desses mercados a partir desse movimento feito pelos Estados Unidos. E eu não vou, talvez, desenvolver isso, porque eu sei que esse é um dos pontos que deve ter sido discutido aqui na parte da manhã e na discussão de ontem. Os dados são muito eloquentes a esse respeito. Papel dos mercados futuros, mercados de derivativos, o papel da especulação no circuito de acumulação de capital dentro disso, quer dizer, o descolamento crescente dos ganhos financeiros da atividade produtiva na economia capitalista internacional. Imagino que isso já tenha sido aqui bastante desenvolvido. Mas o ponto que eu quero levantar é que, ao lado disso, houve também uma flexão geopolítica por parte dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos, no mesmo processo, abandonou a política de contenção do campo socialista, expressa na chamada política da détente, da distensão, que procurava, digamos assim, manter uma relação de equilíbrio desigual com o campo socialista. Aqui na América Latina se expressava nas políticas de contra-insurgência, que fundamentaram a existência dessa safra de regimes militares que aqui dominou nos anos 60, 70 e 80. E dessa política de contenção, houve a flexão por uma política de desestabilização do campo socialista e dos aliados que haviam se somado ao campo socialista, inclusive os estados ou nacional desenvolvimentistas ou estados de orientação socialista, quer dizer, uma política deliberada de desestabilização, ou seja, da contra-insurgência para a pró-insurgência, né? No contexto da disputa com o campo socialista, isso se traduziu numa política de elevação, sobretudo a partir do governo Reagan, da escalada armamentista. O programa-chave disso era aquela Guerra nas Estrelas, não é isso? Que era o escudo antimísseis que seria constituído, rompendo o equilíbrio nuclear que a União Soviética, às duras penas, havia conquistado, e tentando explorar justamente a incapacidade da União Soviética sustentar o custo da corrida armamentista, dada a relativa debilidade dessa economia em relação à economia norte-americana, e uma aposta forte nessa direção. Então, combinava escalada da corrida armamentista com ações de desestabilização das áreas de influência do campo socialista no mundo. Isso desde o coração do campo socialista ali, vocês se lembram? Movimento Solidarnosc na Polônia, quer dizer, as áreas mais frágeis que compunham o campo. Aliás, nós estamos com a visita do Papa hoje, né? O Papa anterior foi um ator político importante nessa desestabilização na Polônia. Mas talvez outra expressão máxima disso foi a guerra do Afeganistão, né?
porque o que os Estados Unidos fez foi armar um conjunto de grupos fundamentalistas, entre eles um liderado por uma figura chamada Osama Bin Laden, Al-Qaeda, que era, a partir do fundamentalismo, contrapor e desestabilizar os regimes seculares, sejam nacionalistas, sejam de orientação socialista, que eram aliados do campo socialista naquela região do Oriente Médio. Então, uma política deliberada de desestabilização e pró-insurgência. O ponto básico aqui é o seguinte: essa reconfiguração da hegemonia americana, ela obteve êxito. Isso que nós temos que registrar com tristeza, mas com realismo. Nós temos que pensar a correlação de forças. E o principal êxito dessa guinada no desenho da hegemonia americana foi, evidentemente, o colapso do campo socialista, a desagregação do campo socialista. Mas ela obteve êxito também na ofensiva neoliberal com a desestruturação de inúmeras experiências de capitalismo de Estado, de ação estatal promotora do desenvolvimento nacional em países em desenvolvimento, no mundo todo. Já terminou, tem mais 10 minutos, então show. Quer dizer, essa flexão que varreu o mundo no final, ao longo dos anos 80, que atingiu a América Latina no início dos anos 90, que foi a chamada ofensiva neoliberal. Então, tanto um sucesso de desestabilização e desagregação do antigo campo socialista, quanto de trava e reversão de inúmeras experiências de desenvolvimento nacional fortemente promovidas pelos estados em países em desenvolvimento. Teria mais a desenvolver aqui, mas eu vou tentar resumir para caber dentro dos 10 minutos. O ponto básico aqui é o seguinte: esse triunfo, ele criou um quadro para a luta dos povos e dos trabalhadores e os movimentos progressistas e de esquerda no mundo, que é um quadro de defensiva estratégica, porque em toda a nossa luta nós não contamos mais com o apoio material, militar, político e diplomático, né, que era dado pelo campo socialista que existia no sistema internacional anteriormente. Então, um quadro de correlação de forças desfavorável. Do ponto de vista dos Estados Unidos, a concepção que predominava nos anos 90 era de que essa agenda era amplamente vitoriosa. Os Estados Unidos haviam se consolidado como superpotência única no sistema internacional, e a aliança atlântica entre a Europa Ocidental e os Estados Unidos, que havia triunfado na Guerra Fria, digamos assim, ela agora poderia ditar os rumos das instituições multilaterais erguidas no sistema ONU, na governança do sistema internacional a partir da Segunda Guerra Mundial. A leitura é que o pleno potencial dessas instituições havia sido tolhido ou travado pelo contexto da Guerra Fria. Como não havia mais campo socialista, agora essa aliança atlântica sob a hegemonia dos Estados Unidos poderia conduzir o seu processo de hegemonia através das instituições multilaterais do sistema ONU. Vale aqui também mais uma observação: o triunfo dessa agenda no final dos anos 90, pela primeira vez, no início dos anos 90, por exemplo, os Estados Unidos voltaram a ter maior dinamismo econômico do que a Alemanha e o Japão no contexto dessa reconfiguração. Mas o fato é que esse triunfo ele se revelou passageiro, porque de lá para cá a tendência foi, em primeiro lugar, de dificuldades de consolidação da hegemonia norte-americana nas instituições multilaterais, levando a um afastamento gradativo e crescente dos Estados Unidos dessa agenda multilateral. Basta, a título de comparação, lembrar a Primeira Guerra do Golfo, conduzida pelo presidente Bush pai, da Guerra do Iraque, conduzida pelo presidente Bush filho. A primeira ainda
respaldado por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. A segunda, conduzida não só à margem, mas contra o veto declarado de 3 membros do Conselho de Segurança da ONU, que era Rússia, China e França. Então, talvez eu poderia desenvolver mais esse ponto, mas, quer dizer, foi um afastamento crescente do multilateralismo e uma opção crescente pela força e intervenção unilateral, mantida também com o governo Obama, apesar de algumas mudanças de estilo, mas a orientação geral predominou e continua a predominar. Então, essa foi a evolução. Por outro lado, o que nós vemos é se acentuar nesse contexto a decomposição do dinamismo econômico dos países centrais, em particular, no caso, os países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão, e a ascensão acentuada de novos polos de maior dinamismo econômico no mundo. O destaque, evidentemente, é a China. Não vou falar mais sobre a China, porque acho que o Elias vai abordar essa experiência, que tem a particularidade de ser uma experiência de um Estado socialista integrado à economia capitalista mundial. Talvez ele explore mais essa dimensão. Mas vários outros, a própria Índia, né, com índices de crescimento econômico muito acelerados e gerando, ao longo do tempo, na verdade, um dinamismo na economia mundial em 2 velocidades. Quer dizer, os países em desenvolvimento, os grandes países em desenvolvimento em índice de crescimento mais acentuado, dentre eles, evidentemente, destaque maior para a China, seguido da Índia, e com outras experiências também de polos em ascensão, e uma decomposição muito acentuada do dinamismo econômico dos países centrais, conduzindo à crise financeira no primeiro momento, financeira econômica no momento seguinte, deflagrada em 2007. E o ponto básico é que essa crise de 2007, ela irrompe precisamente naqueles mecanismos financeiros de desregulação financeira, de liberalização financeira, de hipertrofia dos mercados financeiros desvinculados da atividade produtiva real, mercado futuros, mercado derivativo. É naqueles mecanismos os novos mecanismos de funcionamento dos mercados financeiros internacionais, novas instituições dominantes nos processos de mudança do capital financeiro, é ali que rompe a crise em 2007. Então, a crise rompe nos Estados Unidos e rapidamente se expande para a Europa, num contexto que já era de prolongada recessão no Japão. Então, acentua esse desenvolvimento desigual e essa disparidade entre o centro e essa dinâmica das novas potências emergentes vindo da periferia. E, do ponto de vista geopolítico, quer dizer, isso acentua derrotas importantes que o imperialismo americano sofreu. Na guerra do Iraque, ele foi forçado a se retirar do Iraque sem conseguir, apesar de toda a superioridade bélica, assegurar controle territorial efetivo e, vendo um governo pós-ocupação ser dominado por forças xiitas próximas do Irã, essa que é a realidade hoje vivida no Iraque. No Afeganistão, apesar de todo o predomínio bélico, né, é uma derrota, porque o Talibã continua dominando, no mínimo, 1/3 do território do Afeganistão, e o quadro de retirada é um quadro de derrota militar sofrido, a guerra, aliás, no caso do Afeganistão, a guerra mais prolongada já enfrentada na história dos Estados Unidos. E, mesmo nesse quadro, uma política de intervenção contínua, né, que nós vimos se desdobrar na Líbia, já com os Estados Unidos mais ressabiado, mas respaldando efetivamente a ação, sobretudo da Europa, na desestabilização do regime do Gaddafi na Líbia e criando, na sequência, uma terra de ninguém, quer dizer, na verdade, foi um Estado desmantelado e hoje onde operam forças fundamentalistas, né,
descontroladas, né, contaminando e desestabilizando a região como um todo, e vemos agora, na sequência, uma escalada de intervenção na Síria e na guerra civil da Síria. Então, é um quadro de defensiva deles, mas ao qual se responde com crescente recurso à força e crescente disposição de tentar preservar áreas de influência geopolítica através de ações de força e unilaterais. Eu já está terminando aqui o tempo, mas eu queria dizer o seguinte. Deixa eu só concluir aqui. Mas eu tento concluir o raciocínio. Então, esse é um quadro, portanto, de instabilidade internacional, não é um quadro que tende para a estabilidade, é um quadro, justamente, de tensão contínua e crescente entre a geoeconomia mundial e a geopolítica mundial, que eu acho que essa aqui é a essência da instabilidade em curso, e ela tem desdobramentos aqui para nós na América Latina, porque nós vivemos nesse contexto iludido com... Eu não estou dizendo que esse é o objetivo das pessoas que estão participando nas manifestações. Evidentemente, nas manifestações tem de tudo. Agora, o sentido que predomina é esse até agora. Basta ver, o caminho que nós estamos fazendo, no caso do Brasil, por nas eleições do ano que vem, uma sucessão relativamente tranquila da continuidade desse nosso projeto. Quer dizer, o mínimo que se pode dizer é que o quadro que nós vamos enfrentar é um quadro de maiores dificuldades. Maiores dificuldades. E um quadro onde o poder da mídia monopolizada na desestabilização do nosso governo, assim como aconteceu e acontece na Argentina, assim como aconteceu e acontece na Venezuela, aqui claramente foi isso que se verificou. Quer dizer, um conjunto de manifestações difusas, algumas até progressistas, quer dizer, capturadas pela mídia monopolista, sacrificando governos estaduais, né, do campo mais alinhado com a oposição. Quer dizer, acho que o cálculo deles foi estratégico. Eu vou fomentar aqui um processo de desestabilização. Se eu tiver que sacrificar determinadas posições em governos estaduais nesse percurso, tudo bem, desde que eu alcance o meu objetivo principal, que é desestabilizar a continuidade dessas novas forças que reorientaram o desenvolvimento do Brasil, ainda dentro de limitações, mas o fizeram nos últimos 10 anos. Então, esse aqui é o quadro. É um quadro preocupante, mas é um quadro em que nós temos que entender o que está em jogo para sabermos o tamanho do desafio e da batalha em que nós estamos inseridos. Mas eu diria o seguinte, para concluir, se o quadro ainda é um quadro geral de defensiva estratégica, pelas razões apontadas, o fato é que a tendência ao desenvolvimento desigual, entendida da forma como eu explicitei aqui no início, ela é uma tendência que opera a nosso favor, né? A própria iniciativa diplomática assumida pelo governo brasileiro, tanto de fortalecimento da integração sul-americana e latino-americana, mas, sobretudo, nesse cenário de valorização da articulação dos BRICS como um polo de resistência a essa agenda intervencionista, agressiva, dos países centrais, em particular dos Estados Unidos, quer dizer, é um desenho, digamos assim, do posicionamento possível, progressista, de conteúdo anti-imperialista, nessa transição que nós estamos vivendo no sistema internacional. Bom, então essa